Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à à live da semana de aquecimento para a semana do professor Mão na Massa. Nessa sequência de lives, eu estou te mostrando como despertar sua paixão por ensinar, criando aulas mais interessantes que o recreio. E a gente vai falar aqui sobre vários temas, como eu falei, para aquecer para a semana do professor Mão na Massa, que começa na terça-feira, no dia 8 de setembro, um evento online gratuito que vai, se você não se inscreveu ainda, é só se inscrever lá ensinomaker.com.br/mão na massa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que realmente muitos professores estão pensando a todo momento, né? Que o pessoal, que a grande preocupação dos professores e também dos alunos, dos pais, de todo mundo que está envolvido na jornada escolar, que é entender como usar, né, as atividades mão na massa para aumentar as notas, né? Não necessariamente fazer as atividades mão na massa, mas aumentar as notas é algo que está aí na mente da maioria dos professores, né? Isso porque as notas elas vêm aí como a grande métrica, o grande número que vai dizer se o aluno está aprendendo ou não. Se o professor está conseguindo passar a matéria ou não, se aquela escola, se aquela secretaria de educação está conseguindo desempenhar um bom trabalho. Então acaba que esses números vão nortear muitas das coisas relacionadas à educação. Eu confesso que falar de notas é um tanto controverso, né? Se você colocar somente nessa bolha a questão que é relacionada a se esse aluno é inteligente ou não, se ele aprendeu ou não, apenas baseado em notas, é um assunto um tanto quanto controverso. A gente vai falar um pouco sobre isso. De qualquer forma, a gente vai dar um passo atrás e entender se essa tal dessas atividades maker, dessas atividades mão na massa, dessas atividades onde o aluno é protagonista, com metodologias ativas, enfim, a gente usa vários nomes aí para a mesma coisa, onde basicamente nós estamos dando oportunidades para esses alunos darem vida às suas próprias criações a partir do conhecimento adquirido na sala de aula. Então, assim, eu comecei, né? Acho que é interessante. Eu fico relembrando muito da minha história na educação, né? Como quem me acompanha aqui já sabe, que eu não sou um educador de formação, né? No sentido de fazer uma matéria de licenciatura ou pedagogia ou algo assim. Eu sou engenheiro, mas eu sempre tive a educação no meu DNA, né? E a minha primeira experiência na área da educação foi como professor particular. Então, na época em que eu estava na faculdade, eu entrei para a Universidade de Brasília, tinha acabado de passar, estava super empolgado ali para começar as minhas aulas. E um mês que as minhas aulas começaram, eu entrei de greve. Eu não, né? A universidade entrou de greve. E foi passando o tempo, a gente ficava esperando voltar, não sabia quando ia voltar e ficava naquela espera, naquela agonia, e podia acabar na semana seguinte ou poderia durar mais. Começou a durar mais de mês e eu estava ali entediado, confesso assim, entediado, não tinha o que fazer nem nada. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou começar a dar aulas particulares. E o que eu fiz? Na verdade, foi meu primeiro negócio, né? Eu fiz um documento lá no Word, fiz várias tabelinhas colocando Luan Freitas, professor particular de matemática e física e tal. E na época, o lugar onde eu morava, por ser uma área um pouco mais isolada, ela não tinha correios, né? E as pessoas elas precisavam ir num lugar central, que a gente chamava de prefeitura. Não é uma prefeitura como de uma cidade, mas era um lugar do bairro ali, onde as pessoas pegavam as cartas e eu ficava deixando ali os meus bloquinhos de aula particular para essas pessoas pegarem e tal, e eu ficava também deixando em várias caixinhas do correio. E foi assim que eu iniciei meu primeiro empreendimento, né, dando aulas particulares. E o que aconteceu? Comecei a dar a tal das aulas particulares, e quando eu comecei,
eu não sabia muito bem como fazer aquilo. Eu não tinha ideia, né? Não tinha participado de um curso, como dar aulas particulares, nem nada disso. Eu tinha 16 anos, 17 anos, 17, né? Tinha acabado de entrar na UNB, tinha 17 anos. E, e aí eu fui tentando entender qual era o meu processo para dar aula e para aqueles meninos absorverem, né? E eu fui percebendo, assim, que naquela época, para aqueles alunos, né? Geralmente quem pede professor particular são alunos que têm mais dificuldade, que quando eu falava muito ali vou falar ali sobre qualquer conteúdo de matemática e física, quando eu falava muito, me sentia meio perdido, né? Eu não sabia se aquele aluno estava entendendo ou não. E eu fui percebendo que era melhor colocar eles para fazer os exercícios, mesmo sem saber onde ia dar, e a partir dali eu falar de como, né, poderia ajudar aquele aluno e tudo mais. Mas, e aí, assim, as coisas foram acontecendo, né? Fui dando aula para um aluno, para outro aluno, fui ganhando ritmo e fui gostando da coisa, né? Fui gostando dessa ideia de dar aulas particulares e eu achava interessante e eu, vamos dizer assim, empatizo muito com o aluno, né? Tipo assim, eu consigo, eu procurava explicar de uma forma que fosse mais simples e que ele não pegasse aquele estigma de que ele era uma pessoa burra ou incompetente. Inclusive, o motivo pelo qual estou falando isso é até por essa conclusão. Talvez essa foi uma das maiores conclusões que eu percebi com esses alunos, né? Quando eu dava aula para esses alunos, que na maior parte das vezes, esses alunos, eles não tinham, vamos dizer assim, um problema cognitivo. Não tinha, assim, uma dificuldade. Lógico que alguns eram, vamos dizer assim, um pouco mais lentos para adquirir aquele conhecimento, mas era muito claro, e eu falo isso sem demagogia nem nada, que qualquer um ali podia aprender aquele conteúdo. Era muito claro para mim que isso dava. Mas da mesma forma parecia que eu estava remando contra a maré. Porque eu tentava, eu tinha paciência para explicar para a pessoa, mas eu via que talvez o maior gargalo era que desculpa, era que a pessoa ela não acreditava nela mesma e que também ela não estava no fundo muito interessada naquele conhecimento. Ela estava interessada em passar de ano, estava interessada em não aborrecer o pai, não estava interessada em não repetir para ficar longe dos colegas, mas o conteúdo em si era, para alguns, era quase uma tortura. Era quase uma tortura. E, e assim, a ideia, o meu grande propósito ali era tentar reverter isso, né? Dar confiança para que aquela pessoa conseguisse aprender matemática, física, química, que eram matérias, até hoje, né? São matérias aí que dão uma aterrorizada para esse pessoal. E eu lembro de um caso específico de uma aluna minha que ela me dava muito trabalho para dar aula, assim, que eu explicava para ela, ela fazia um corpo mole absurdo, assim, era praticamente ia carregá-la ali para eu conseguir dar a aula, mas ao mesmo tempo essa mesma aluna, ela trabalhava num espaço religioso, né, dava aula para crianças e ela se dedicava muito para isso. Ela dava aula para a idade do maternal, né, de 5 a 7 anos, e ela era extremamente caprichosa, ela fazia toda a aula, ela criava algo diferente, né, criava caixa, criava fantoche, criava uma estrutura toda, e uma das brigas, né, dos conflitos que ela tinha com a mãe era, na verdade a mãe dela falava assim, minha filha, se você se dedicasse o tanto que você se dedica para dar aula para essas crianças à escola, você seria uma excelente aluna. E acho que a menina até concordava, mas ela não ia. E era muito comum ver isso com os meus alunos, assim, que eles tinham um grande talento para uma área, mas eles parecia que quando ia ensinar as coisas da aula tradicional, ele travava. E então assim, o que faz? Qual é a gente vai ficar sempre batendo até na mesma tecla,
né, do que é muito falado aqui nas lives, mas isso é muito real, né? Que um dos grandes significados, dos grandes faíscas que vão fazer o seu aluno estudar, né, que vão fazer o seu aluno performar melhor, é ele ter motivação. O que é motivação? Pegando ali no núcleo da palavra, né? Motivação é a junção de motivo mais ação. Qual é o motivo? Qual é o motivo para eu tomar aquela ação? Então, para que eu vou aprender esse conteúdo para a minha vida? E assim, quando tem isso, quando tem esse propósito, a chance de se dedicar é muito, muito, muito maior, né? Então, assim, uma coisa que eu vejo, né? Poxa, eu dou aulas de robótica, eu treino professores, venho treinando professores para dar aula de robótica. E eu via que, primeiro, né? A robótica, ela vinha numa área... Até hoje, né, existe esse estigma de que a robótica está muito conectada com as ciências exatas. A robótica, não, tipo assim, é muito comum ver até alunas do meu curso falar assim: nossa, eu achei que não ia dar conta porque robótica é coisa de ciências exatas. E eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso, até pelo que eu venho vivenciando, né? Porque acho que talvez um dos maiores desafios é que a gente separa nessas caixinhas, né? A gente fala, eu sou de humanas, eu sou de exatas. E no momento em que a gente se permite ser dessa caixa, né? Eu sou das exatas, eu me bloqueio para tudo que não é daquilo. Então, se eu sou das exatas, eu falo assim, não, eu sou das exatas. E aí, isso eu uso como justificativa para, por exemplo, não ler, né? Para ser uma pessoa preguiçosa para ler. Ou então, se eu sou das ciências humanas, né? Sou de humanas, tudo relacionado a números eu vou trazendo resistência. E o que eu fui percebendo, né, nos cursos de robótica, que era tudo muito metódico e tudo para fazer um mesmo projeto. E quando eu comecei a dar as minhas aulas, né, muito centralizado na questão da aprendizagem criativa, eu fui muito surpreendido, né, por vários professores de diversas áreas de formação, muitas vezes da pedagogia, da geografia, da filosofia, das artes, e as pessoas criavam coisas muito interessantes. Hoje mesmo, eu recebi um trabalho de uma aluna da turma 4, que ela é um trabalho sobre LEDs e buzzer. Ela fez um trabalho super caprichoso. Ela fez uma estrutura tipo como se fosse um bolo de aniversário. Não era um bolo, mas tipo tinha aquela maquete, aquele formato do bolo. Ela colocou 2 LEDs e esses LEDs ficavam piscando, tocando parabéns pra você, e tinha uma bonequinha e ela fez uma estrutura mecânica para essa bonequinha girar. Cara, um trabalho de um tremendo capricho. E que eu, particularmente, talvez não conseguisse fazer, mesmo eu sendo o professor da aula. E várias vezes eu percebo isso, né? Trabalhos variados, trabalhos criativos, e essas pessoas se expressando através da robótica. Então, assim, a chance, né, dela performar não é só porque foi explicado de um jeito ou de outro. É porque a forma como é trabalhado permite que ela dê vazão a essa criatividade que já é um pouco mais inata nela. Então, assim, o problema é que a gente quer trazer tudo num formato só e esquece, né, de trazer as coisas... A gente só quer que as pessoas aprendam de uma única forma. E esquece de olhar essa individualidade do aluno, que é algo que a gente tem falado muito. E se eu não me dedico, se eu não tenho significado, eu não vou persistir. Isso acontece de forma inconsciente até. Eu não vou persistir. Eu posso até conscientemente falar, cara, eu queria estudar mais. Poxa, eu não quero ver meu pai e minha mãe triste comigo, que eles estão pagando escola caro, ou mesmo que seja uma escola pública, eles estão se dedicando para isso e eu só estou estudando.
o tirar notas baixas faz um mal tremendo para a autoestima, mas não vai. E assim, eu vejo nas atividades mão na massa um resgate nessa busca por significado. E isso pode sim ser a fagulha para esse aluno estudar e, consequentemente, tirar mais nota. Inclusive, tirar mais nota. Eu estava pesquisando hoje, né? Estava olhando de novo a história de uma professora chamada Débora Garófalo. Né? Nesse meio maker, nesse meio mão na massa, a professora Débora é extremamente conhecida, né? Professora Débora, eu já falei, eu acho, que já falei algumas vezes, mas eu vou relembrar alguns dados importantes, né? A professora Débora, ela trabalhava em uma escola na região de periferia e, sei lá, desde 2015 ela vinha trabalhando com trabalhos com robótica, com sucata, e ela obteve resultados incríveis, né? Ao longo dessa jornada, na escola dela, houve uma diminuição de 93% de queda na evasão escolar. Uma queda de 95% no trabalho infantil. E também, que é o que vai estar muito alinhado com aquilo que estamos falando hoje na live, o índice IDEB, né? O IDEB é uma das notas avaliadoras das escolas, né? Que se baseia muito numa prova, geralmente às vezes a prova Brasil, né? Uma prova que todas as escolas fazem, e também em outros índices, né? Índice de avaliação, de aprovação e tudo mais. E a escola dela subiu 1 ponto no IDEB, que foi de 4,2 para 5,2. E o que aconteceu nessa jornada? Ela começou a usar o mão na massa. Ela começou a criar com os alunos dela. Ela começou a levar a tecnologia para a escola, mas não precisava de uma estrutura high-tech nem nada disso. Inclusive, ela começou com uma estrutura pouquíssimo convencional, que era o lixo. Porque o que ela fez? Ela, além de trazer um processo de criação para os alunos, ela quis resolver um problema real que aquela comunidade estava passando, que era o problema do lixo. Que num momento em que chovia, por exemplo, as ruas e as casas ficavam alagadas. Ela tinha relatos de alunas mesmo que falavam, cara, perdi todos os móveis da casa porque alagou, e aquela situação, gente, é deplorável mesmo, de encontrar rato. Então você pode ali pegar várias doenças, leptospirose, dengue, um monte de coisa. É uma situação de extrema vulnerabilidade mesmo, que para muitos de nós parece pouco palpável. Mas ela foi trabalhando, fazendo esse trabalho seletivo com lixo, foi usando a sucata eletrônica, a sucata para criar coisas. E foi engajando toda uma escola nesse processo. E esse trabalho rendeu à professora Débora o título de de estar entre as 10 maiores professoras do mundo, segundo o Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. Então, por que tudo isso aconteceu? Porque a professora Débora, ela trouxe significado para aqueles alunos. E mesmo que não diretamente, você fala assim, a gente quer uma coisa que seja direta, assim, ao ponto, para que aumente a nota dos alunos, mas nem sempre isso vai acontecer. As consequências de uma atividade onde você coloca o aluno para criar alguma coisa, a primeiro efeito colateral é ele resgatar a paixão por aprender. Ele resgatar isso. É sair da cabeça dele de que a escola é chata e de que ele não consegue aprender nada. Por que ele acha que não consegue aprender nada? Porque ele vai tendo resultados históricos ali.
Só que provavelmente, não estou falando que é regra, mas provavelmente só houve um tipo de tentativa de ensino para aquele aluno. Uma única forma. Uma forma que não tinha contexto para ele. Né? Porque a coisa foi feita de fora para dentro. Isso acontece muito, né? Existe uma frase que eu estava lendo um dia desses no livro que eu gosto muito, chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele diz assim, que sem envolvimento não existe comprometimento. Sem envolvimento não existe comprometimento. O que essa frase quer dizer? Isso aí é clássico para quem é professor e quem é pai, acho que vai entender isso. Quando você chega e fala assim, gente, hoje as regras são tais, tais e tais. Ou vocês precisam, sei lá, arrumar a sala de tal horário, vocês precisam fazer silêncio em tal horário. Quando você simplesmente só joga as regras e impõe, você vai passar dificuldades. Né? As pessoas não vão necessariamente deixar de fazer ou seguir as regras calado. Isso vale tanto para criança como para mais adultos também. Por que isso acontece? Porque não houve envolvimento na criação dessas regras. Né? Não houve envolvimento de tentar entender por que as coisas são daquele jeito e entrar num acordo por que as coisas são daquele jeito. Isso me lembra, vou exemplificar isso, né? Quando eu estava dando aula na escola rural no ano passado, tinha um aluno que ele era um aluno complicado, assim, né? Ele não era aluno bagunceiro, ele era um aluno caladão, mas ele chegou a agredir fisicamente um aluno na nossa aula. Eu tô falando de crianças de 9, 10 anos. E foi a única agressão física que a gente teve durante o semestre. Não era um aluno que prestava atenção na aula. E, enfim, era um aluno que nem se destacava, longe de destacar positivamente, né? Em um determinado momento, né, quando a gente estava lá nas aulas, esse aluno vem com um carrinho quebrado, um carrinho de controle remoto, eu acho, quebrado, e veio pedir ajuda. Pediu ajuda, na verdade, pelo professor, que era o Rodrigo, né, que dava aula comigo. E o Rodrigo, a gente já não estava em horário de aula, a gente estava já quase saindo. Ele foi ajudando esse menino. A gente pode fazer isso, tem esse motorzinho, pode consertar assim, assado. E acabou virando um compromisso pós-aula, assim, informal mesmo. Durante um mês, esse menino sempre passava lá na biblioteca, que era onde a gente ficava, com o carrinho dele mostrando algum incremento do que ele fazia. Foi tijolinho por tijolinho. E a gente nem percebeu, mas o comportamento daquele aluno mudou completamente. Né? A gente tinha essa sala que era a biblioteca, mas também era onde ficava o nosso material. E era uma sala que às vezes ficava meio bagunçada e tal. E assim, só ficava uma vez na semana na escola, né? E teve um dia que entraram outros alunos lá e ficaram fazendo um monte de bagunça. E aí ele chegou assim, gente, não faz essa bagunça não, esse material é nosso. Esse material é nosso. Olha só, que louco isso, né? Poxa, não façam bagunça, esse material é nosso. Então assim, não foi aquela coisa de impor, né? Ele foi se sentindo parte daquilo. E como é que ele se sentiu parte daquilo? Porque a gente escutou e porque criou algo que tinha significado para ele. Ele gostava das aulas até, mas o que trouxe significado foi aquela aula extra. Então, foi muito, muito interessante, porque então houve envolvimento. E sem envolvimento, não existe comprometimento. Quando a gente só fala, estuda porque estuda, você vai até conseguir. Vai conseguir. Consegue? Muitos de nós, quantos de nós não aprendeu dessa forma?
Acontece. Se não funcionasse, gente, se funcionasse 0%, já tinha morrido essa estratégia há muito tempo. Funciona, mas funciona muito pouco. E aí, um dos efeitos colaterais é exatamente o aumento da nota. Por quê? Porque você até ressignifica, você traz outro significado para o ambiente escolar. Né? Não é mais aquele lugar onde você não consegue fazer as coisas, em que tudo está errado, você cria autoestima, você cria resiliência, você supera obstáculos. E tudo isso você pode levar para o ensino tradicional. Só que assim, é importante também a gente trazer um alerta. E que alerta é esse? Será que a nota é o objetivo final? Será que é a nota que vai definir se esse aluno é bom ou não? E eu não vou entrar nesse assunto de forma, vamos dizer assim, demagógica ou de uma forma ingênua até talvez, né? Utópica. Falar de mim. Eu era um excelente aluno. Eu tirava ali meus 8 ou 10. Passei numa universidade federal para um curso bem conceituado. Meu pai batia no peito, meu filho é engenheiro. Terminei o curso, fiquei 3 anos desempregado. Eu não era um aluno vagabundo, eu não era um excelente aluno, mas eu me dedicava, eu tirava boas notas e tal. E no meu caso, não foi o suficiente. Não é que não foi o suficiente, né? Não era isso, não era só o nota e tudo mais, ou o diploma. E cada vez menos é isso. Eu tava vendo hoje, abri um curso, inclusive, até dica para o pessoal aqui. Eu acompanho um cara que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Murilo Gun. O Murilo Gun é professor de criatividade, dentre várias outras coisas, que ele se intitula. E o Murilo Gun, ele tem um curso online, tem vários cursos, dois grandes cursos online, né, que é o Reaprendizagem Criativa, e tem um outro chamado Cri, que é Criando Crianças Criativas. Né? Ele parte de uma premissa que as crianças são naturalmente criativas e nós acabamos deturpando ali a sua capacidade criativa, né? Então o Reaprendizagem Criativa, por exemplo, é para resgatar essa criatividade que está adormecida na gente. E aí o Cri, a ideia é que você já cria as crianças criativas sem os bloqueios, né? Então consiga nutrir a criatividade nessa criança. Bom, e daí? E daí, o primeiro recado que eu queria dar para vocês é que esse curso ele já chegou a custar, o Cri acho que foi uns R$1.500 e o Reaprendizagem Criativa já chegou a R$3.000. E esses cursos agora estão gratuitos, né? Então, ontem ou hoje, acho que foi ontem, abriram as inscrições do Cri. Se você entrar no perfil @murilogun, né, no Instagram, você vai ver lá como é que faz para entrar no curso. E então valeu super a pena. Enfim, não tem tanto a ver com o que eu ia falar agora, mas eu queria deixar essa dica para vocês aí, que é maravilhoso e tem muito alinhamento com o que eu falo aqui, né? O Murilo Gun é uma grande inspiração para várias coisas que eu falo aqui. E aí, lá numa das aulas, ele fala de um conceito chamado boletim da vida, né? Tipo assim, ele questiona muito da forma como acontece nossa educação tradicional. E ele vai falar sobre um negócio chamado boletim da vida, em que ele vai dizer assim, conceitos que são importantes, né, para a gente estar atento com as nossas crianças, né? Ele faz uma comparação que ele viu o boletim, né, dele há, sei lá, 30 anos atrás, acho que não é 30 anos não, vamos dizer 20 anos atrás, o que era um boletim, ou seja, né, as coisas que a pessoa estava aprendendo na escola. Que era mensurado ali e que era mensurado 20 anos depois. Ele viu que era mais ou menos a mesma coisa, né? Matemática, física, ciências, geografia, história e tal, né? E ele vai falando assim que existem vários outros conjuntos de habilidades para a época que a gente está hoje e que está sendo ignorada, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a lista que ele fala.
Então, assim, né, a lista que a gente tem é português, né, línguas, português, língua estrangeira, a parte de números com a matemática, os estudos sociais com a história e geografia, a física, química e biologia, as artes, física, religião. Essas são basicamente aí as matérias contempladas pela escola. E aí ele vai falar de várias outros contextos que são extremamente relevantes e que muitas vezes as escolas passam batido, né, como educação alimentar. Como se alimentar direito? Qual é a comida que te nutre, que te dá energia, que te dá vitalidade, né? A gente até aprende um pouquinho, talvez na biologia e tudo mais, mas não é uma coisa que está introjetada nesse contexto, né? Educação financeira, mesma coisa, né? Existe ali uma parte na matemática que a gente aprende um pouco sobre juros, mas entender esse contexto, né? Quem é que sai de uma faculdade, ou até de uma faculdade, mas de uma escola, entendendo como é que a melhor forma de você lidar com o financiamento? Ou entender a parte do comportamento da gente comprar coisas, né? Então, educação financeira, educação sexual, que às vezes é falado, às vezes não é, e as coisas saem um pouco distorcidas. Educação ecológica, a forma de entender o mundo, né? De entender que não estamos sozinhos, que não existe fora, né? O próprio Murilo Gun tem uma expressão muito boa. Não existe fora, não existe jogar fora. Não tem fora. Tá tudo na terra. Não existe jogar fora. Então entender esse contexto é essencial. A parte da cidadania, né? Da vivência que a gente tem com as outras pessoas. E alguns outros contextos bem importantes, né? Como inteligência intrapessoal. Né? O que é inteligência interpessoal? Autoconhecimento. Reconhecer a parte da educação emocional, que é um déficit muito grande, cada vez mais vem sendo falado, mas é um grande déficit da nossa educação. Uma educação interpessoal, a capacidade de me conectar com as pessoas, de estar falando com as pessoas. Empatia, relacionamentos. Uma inteligência que eles chamam de inteligência interartificial, que se trata de uma inteligência, por assim dizer, a sua relação com a tecnologia, né? E não só de saber programar, de saber fazer as coisas, mas o seu lidar com a tecnologia, como saber como ela te afeta. Uma educação, ou a habilidade aprendedora e educadora, né? A sua capacidade de pegar o conhecimento que você tem e passar para as outras pessoas, e a habilidade criativa e inovadora. Olha, eu falei aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a mais do que é contemplado no boletim tradicional. Então, assim, isso é algo que deve estar no nosso radar. É algo que deve estar no nosso radar com relação às notas. O mão na massa, o criar, ele vai aumentar a nota dos alunos, porque ele vai trazer mais autoestima, ele vai trazer conhecimento aplicado. Quando ele for estudar um contexto na física, um contexto na matemática, ele vai ter aplicação. Então, um dos grandes problemas, principalmente quando os conteúdos vão chegando para os alunos mais velhos, é que eles são muito abstratos. Ou seja, o que são conteúdos abstratos? Que é difícil de você levar para a realidade. Então você traz essa volta para o concreto, né? Então isso é bem significativo e traz muita... potencializa muito o processo de aprendizagem. Você traz significado, você traz autoestima, você traz paixão. E tudo isso faz com que você persista, se dedique, tire notas. Mas o efeito colateral é muito maior, que vai muito além das notas. A gente tem que esperar muito além das notas. A gente pode saber muito mais pelas outras pessoas além das notas. Quando eu me deparei com a Escola da Ponte, né? A Escola da Ponte é uma escola pública em Portugal que não tem provas. E eu ficava muito intrigado com aquilo. Cara, como não tem prova? O aluno não vai estudar se não tem prova. E aí eu entendi um contexto, que avaliação é diferente de prova. É essencial
é essencial que os seus alunos sejam avaliados, sempre, a todo momento. Se os seus alunos não são avaliados, você está andando no escuro. Você não sabe quem melhorou, você não sabe quem piorou. O problema não é não avaliar. O problema é, será que eu estou avaliando as coisas que mais importam? Então, nesse boletim da vida aqui, que eu falei, financeiro, ecológico, intrapessoal, interpessoal, blá, 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 vários deles são ignorados. E aí a gente pensa nisso a nível de habilidades do futuro, seja para conseguir se posicionar no mercado do século XXI, ou até mesmo para se posicionar como ser humano. Também no curso, olha lá, estou fazendo propaganda do curso aqui, tem uma outra pessoa que fala, que é a Bianca Solero, ela é ela é psicóloga, ela trabalha com arte terapia, era esse o nome, arte terapia. E ela fala assim que viver uma vida criativa é um ponto essencial até para você saber como lidar com os seus sentimentos. Então, às vezes a gente fica muito nessa coisa, né, de mercado, empregos. E isso é válido, lógico, a gente precisa se sustentar, a gente quer um futuro digno para nossas crianças. Mas até mesmo para a gente lidar com os nossos sentimentos. Né, eu tô viajando aqui, olha só. A gente agora tá no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Que é prevenção ao suicídio. Que é uma pandemia que a gente tem aí, arriscaria dizer, talvez pior que o próprio coronavírus. O que é? E geralmente o suicídio vem da dificuldade, né, de ter uma patologia, ou seja, um problema fisiológico que surge da nossa incapacidade de lidar com os nossos sentimentos. A gente começou a preocupar tanto com o intelectual. O aluno tem que saber ler, saber escrever, ter uma boa condição, que a gente muitas vezes deixou de prestar atenção na forma como elas lidam com os sentimentos. E muitas vezes isso até está em jovens e crianças, até adultos, né? Que estão numa classe mais alta. Ou seja, aí vem uma pergunta até clássica para esse pessoal. Fala, mas você tem tudo. Você tem tudo, cara. Você tem comida, você tem internet, você tem uma condição boa. O que te falta? Falta entender o mundo que ela vive. Falta lidar com os sentimentos, saber lidar com a ansiedade, com a depressão, com as perspectivas. Educação emocional. Eu não vou dizer que o mão na massa é o prisma da educação emocional, mas você consegue tirar várias lições daquilo ali. Então, se você está numa atividade de mão na massa, você está numa atividade que demanda desafio e que demanda persistência, que provavelmente não dá certo de primeira. Vai demandar resiliência, porque para você não desistir na primeira etapa. Muitas vezes você está fazendo esse trabalho em grupo, então traz inteligência interpessoal, lidar com pessoas que são diferentes do que a gente. Tudo isso são bons efeitos colaterais que ajudam nesse processo. Então, a grande conclusão que eu queria deixar para você é que sim, o mão na massa é capaz de ajudar a aumentar a nota dos alunos. O aluno traz paixão por ensinar, ele traz significado, ele entende o contexto, muitas coisas acontecem. Mas também, mais importante do que notas, ele traz outras coisas muito mais importantes. Coisas que talvez devíamos estar atentos às nossas crianças e jovens, do que apenas o método de avaliação que nós temos hoje. Bom, esse é o recado que eu queria dar. Lembrando, né, estamos aqui, é uma live de aquecimento da Semana do Professor Mão na Massa. Se você ainda não se inscreveu, né, a Semana do Professor Mão na Massa é um evento que vai acontecer do dia 8 de setembro, terça-feira, até o dia
12 de setembro. As inscrições são gratuitas, é 100% online. Então faz lá a sua inscrição, é só colocar seu e-mail que você já está automaticamente inscrito, beleza? Avise para as outras pessoas, chame as outras pessoas para o evento, né? O professor sempre gosta ali de... Não é gosta, né? Mas acaba choramingando que está se sentindo sozinho, que tem projetos de vida, mas ninguém está do lado dele. Então chama outra pessoa para estar se alinhando com essa nova proposta de conhecimento, né? Quanto mais pessoas você tiver ao seu lado para trabalhar, né, para estar alinhado com as mesmas expectativas, ainda mais expectativas tão diferentes do habitual, mais chance de você persistir. Então chama todo mundo. E que eu tenho certeza que vai ser um aprendizado muito legal, um aprendizado muito significativo. E eu espero contar com cada um de vocês lá e muito mais pessoas, beleza? Também não deixe de entrar lá no grupo do Telegram da nossa semana. E eu vou ficando por aqui. Só vou ler aqui um comentário que a Allen falou, que é importante lembrar que antes de alunos, os alunos são pessoas e que antes de professores somos humanos. Isso precisa ser trabalhado, com certeza. Com certeza, Ellen. É isso mesmo. Pessoas precisam de pessoas. Pessoal, é isso. Amanhã aguardo vocês pontualmente às 8h02 da noite, horário de Brasília, beleza? Valeu, grande abraço. Fui.